Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vamos falar sobre a criação ou a possibilidade de existir no Brasil um partido militar e como que isso interfere no governo Bolsonaro e como que isso pode interferir nas eleições do ano que vem. Mas antes de mais nada eu peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e caso você queira apoiar o canal, nós temos a plataforma do Padrim, onde você tem aí uma série de vantagens. Vamos lá, vamos explicar o que seria esse partido militar. Essa expressão não sou eu que estou inventando, eu peguei aqui a entrevista de um coronel da reserva, o Marcelo Pimentel Jorge de Souza, que foi entrevistado pelo UOL e ele também publicou alguns textos no livro Os Militares e a Crise Brasileira, que foi organizado pelo professor João Roberto Martins Filho, da Universidade Federal de São Carlos, tá? Esse coronel, que ficou 38 anos na ativa e foi para a reserva em 2018, fez curso na área de inteligência militar, é um grande crítico dos processos de politização dos militares e de militarização da política e da sociedade. Olha agora que bizarro, segundo ele, a candidatura de Bolsonaro e seu governo fazem parte do projeto criado pelo Partido Militar, cuja direção seria integrada por generais próximos ao presidente, formados na década de 70 na Academia Militar das Agulhas Negras. E aí a gente tem que pensar algumas coisas. Esse Partido Militar, ele é composto pela alta cúpula das Forças Armadas, principalmente do Exército. Sobre um possível racha no Exército, nós já temos vídeo aqui no canal, até porque recentemente o ex-ministro da Saúde, General Pazuello, ele participou de uma manifestação no estado do Rio de Janeiro com o presidente Bolsonaro e, na teoria, ele não poderia. Uma parte dessa cúpula militar queria que ele fosse, de alguma forma, punido, mas uma outra ala, mais próxima de Bolsonaro, foi contra e ele acabou não sendo aí, de nenhuma forma, punido ou algo do tipo. A gente tem que pensar o seguinte, os militares estão no poder atualmente, é só você ver que em todo o período da redemocratização, no governo Bolsonaro, os militares estão em boa parte do primeiro e do segundo escalão. Você não tem somente o presidente Bolsonaro, um ex-militar, você tem o general Mourão, que é um militar da reserva e ele está no governo. Você tem no gabinete civil, você tem em vários órgãos do governo, em várias partes do governo, generais da reserva que estão no governo. Então, imaginar que amanhã ou depois os militares possam dar um golpe é ilógico, porque eles já estão no poder. O golpe, o que seria? Quando alguém que está fora do poder entra no poder, certo? Eles já estão. Como é que o Exército conseguiu, ao longo do tempo, ter esse poder para poder estar no Exército? Alguns fatores nós temos que levar em consideração. O primeiro é que os militares começaram a ter um know-how e um expertise, principalmente com as missões de paz do Brasil no Haiti, lá no início do governo Lula. Os militares, quando foram para o Haiti, numa missão de paz da ONU, eles acabaram conseguindo aí um status melhor, conseguiram ter uma visão maior de mundo e pensaram, se nós podemos ajudar no Haiti, por que a gente não faz o mesmo no Brasil? Né? Por que a gente não toma o poder no Brasil de modo constitucional, tá? De modo que não haja, que as pessoas nem percebam que nós estamos no governo. E aí a gente tem que pensar que Bolsonaro, boa parte da sua carreira, né, no Exército, ele foi relegado a segundo plano, tanto é que ele saiu por problemas mentais, alguns vão dizer, mas a partir de 2014 ele vai começar a ter uma roupagem mais agradável ao Exército. E por que isso? Durante o governo Dilma, nós tivemos a Comissão da Verdade, e isso mexeu com muitos militares que participaram ativamente lá na ditadura militar, lá na década de 70, e essa Comissão da Verdade tirou alguns esqueletos do armário. E com isso, esses militares começaram a ficar descontentes com o governo Dilma. Temos que lembrar também que eles não esperavam que ela fosse se reeleger, principalmente que em 2013 nós tivemos as jornadas aí brasileiras, onde várias pessoas foram para as ruas protestar contra o aumento do transporte, contra a corrupção, enfim. Você tinha um movimento apartidário, ainda que depois tenha sido partidarizado, mas você teve pessoas que começaram a ir nas ruas para protestar. E com a eleição da Dilma, isso começou a desagradar esses militares. Esse coronel que eu acabei de citar, ele diz o seguinte, eu vou dar alguns exemplos do que ele fala, só para você entender melhor, a gente vai voltar a falar sobre o partido em si. Ele fala que o processo de politização das Forças Armadas decorre das ações das próprias cúpulas dessas instituições, principalmente do Exército, que dão um mau exemplo para outras camadas hierárquicas ao participarem da política. O ex-comandante do Exército, por exemplo, o general Pujol, e o ex-ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, foram os principais responsáveis pela ida de Pazuello e de outros militares da ativa para o governo.
E aí, de acordo com o Coronel Pimentel, ele fala o seguinte: a intenção do partido militar é fazer crer, olha só, que há um conflito interno no governo entre duas alas. A ala racional, composta pelos militares, e uma ideológica, feita pelo chamado gabinete de ódio, sempre com aspas, tá, gente? Comandado pelos filhos do presidente. Para ele, não haveria risco algum de golpe por parte dos militares, porque eles já estão no poder. Os que sempre deram golpe no Brasil já estão no poder. E aí ele defende, porque assim, o militar da ativa, na teoria, ele não pode expressar opinião política. E o da reserva também não deveria. A gente vai falar sobre isso agora. Ele fala, como eu já disse, a não punição do general Azuelo, vai eximir os militares da responsabilidade pela má gestão da pandemia. E além disso, toda vez que Bolsonaro, por exemplo, sobe o tom, quem é que diminui o tom? Os militares, de modo geral, na figura do vice-presidente general Mourão. Já reparou isso? Bolsonaro faz uma bravata, logo depois o Mourão vem e fala: não, não é bem assim. Você repara que o que está sendo construído para a sociedade, e aí você tem que pensar já no ano que vem, é o seguinte: pô, Bolsonaro não é um bom gestor, não é um bom líder, mas o Mourão é um bom líder. Já parou para pensar que o Mourão sabe conversar, o Mourão sabe falar, sabe expor suas ideias, fala inglês fluentemente, e ele é um militar. Então eu não duvido nada que ano que vem muitos votem no general Mourão de bom grado, do tipo, não, ele é um bom vice-presidente, um homem honrado, um homem honesto. Você vê, então, uma construção do exército dentro do poder, tá? Vamos além. Ele fala o seguinte: o coronel lembra que as suas opiniões estão amparadas na Lei 7.524 de 86, que dá ao militar da reserva o direito de livre expressão do pensamento de teor político e ideológico e de interesse público, independente dos regulamentos disciplinares. Sendo que aí ele diz o seguinte, que na teoria o militar da ativa não pode, mas muitos fazem isso. Falam coisas políticas, inclusive nas mídias sociais, fardados e com o nome General Fulano na frente. Vou te dar um exemplo aqui. Ele fala, por exemplo, que o Estatuto dos Militares, tá? E ele fala que é a Lei 6.880 de 80, que foi criado ainda durante a ditadura. Ele fala que, o Estatuto, no artigo 28, inciso 18, determina que o militar da reserva deve se abster de suas designações hierárquicas em atividades políticos partidárias. Ele pode até dar sua opinião, mas não pode falar: quem está falando isso sou eu, o general fulano de tal. Mas não é isso que a gente vê. Por exemplo, se você pega o perfil do General Heleno, General Santa Cruz, General Vilas Boas, eles tratam de temas políticos, o que na teoria não poderiam, colocam o cargo de general no nome e inclusive alguns são fardados, tá? Nas suas mídias sociais. E quando eles falam isso, ou quando eles emitem uma opinião política, estando fardado, ele não poderia. Bruno, tudo bem, eu entendi então que os militares estão no poder, eles apoiam Bolsonaro até um ponto, porque se amanhã ou depois ele se tornar um estorvo, eles podem tirar, seja apoiando uma CPI, seja apoiando o impeachment, ou simplesmente não dando mais apoio, do tipo, já serviu para os nossos objetivos. Qual é o objetivo do partido militar, Bruno? Se manter no poder e poder colocar em prática a sua visão de mundo. Bruno, além da questão do Haiti, você pode me dar algum outro exemplo de como que o Exército está ganhando esse prestígio? Sim, através do uso das Forças Armadas para as questões internas, como, por exemplo, no uso das Forças Armadas aqui no Rio de Janeiro para garantir aí a segurança pública. Recentemente, o Exército já foi usado, seja durante o governo Temer ou mesmo durante o governo Bolsonaro, na famosa Lei da Garantia e da Ordem, ou seja, os militares da ativa, soldados, foram para áreas de conflito, uma favela, uma comunidade, um estado, e lá foram utilizados para poder apaziguar. Você tem também a criação das escolas militares. Você sempre teve aí, de repente, academia, agulhas negras, um instituto de tecnologia, mas uma militarização do colégio de base. Você tem muito isso no Amazonas. O Amazonas, ele tem vários colégios militares públicos, mas que são geridos por um policial, geralmente. E não vamos esquecer que a polícia militar, ela é integrada não diretamente ao exército, mas tem um pensamento militar. Além disso, o que a gente pode pensar também, além dos fatores, a reeleição da Dilma, como eu já falei da participação do Brasil na estabilização do Haiti. Agora, como eu acabei de falar, o quinto fator é o excessivo emprego do Exército em operações de garantia da lei e da ordem. E qual é a ideologia desse grupo militar, desse partido militar? É basicamente aí contra os inimigos internos do Brasil. Antes era contra o comunismo, mas como acabou a União Soviética, agora é contra, por exemplo, o globalismo, a globalização. E esses inimigos internos basicamente são todos os grupos de esquerda, ou os grupos politicamente corretos. Na visão desses militares, que começaram
começaram sua carreira na década de 70 e hoje já estão no posto aí de general. Esse é o pensamento do Partido Militar. Ou seja, se manter no poder, estar no poder e gerenciar o Brasil da forma como eles acham ideologicamente correta. Ano que vem eles vão apoiar Bolsonaro? Não sei. Provavelmente eles podem apoiar um outro grupo. Quando que isso vai acabar, Bruno? Quando que os militares vão voltar a seu papel constitucional e não mais participar da política pública, né? De modo ativo, como estão fazendo agora. Somente quando a sociedade civil colocar freios e contrapesos. Dizer o seguinte, olha, vocês não podem participar da política, vocês não devem participar da política porque vocês são membros das Forças Armadas. Vocês têm um padrão, um perfil, e esse perfil tem que ser seguido. Mas esse perfil que estava sendo seguido durante o período da redemocratização até o segundo governo Lula foi quebrado a partir do segundo governo da Dilma para frente. E aí eles começaram, né, os militares, começaram a colocar em prática o seu objetivo. Eu espero ter sido claro, esse vídeo é um pouco mais longo. Aqui embaixo você vai ter o link da entrevista para que você possa se aprofundar ou mesmo comprar esse livro e se debruçar. Qualquer dúvida, você deixa aqui nos comentários. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com a sua família e seus amigos. Um grande beijo e até a próxima.